cumprimentar a todos que acompanham o Portal Faxinal. Eu sou Elisângela Berté, sou conselheira tutelar. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o trabalho infantil. Bem, o trabalho infantil surgiu lá na Idade Média, então, né? Quando os senhores feudais usavam a mão de obra infantil, né? Para ajudar nos artesanatos que eram produzidos na época. E depois disso, com a vinda da Revolução Industrial e a ascensão do capitalismo, houve só uma intensificação desse trabalho infantil. Crianças de 6 anos eram inseridas com o surgimento das fábricas, enfim, da época, eram inseridas nesse trabalho. Então, essas crianças tinham uma jornada de trabalho de 14 horas diárias exaustivas. Essas crianças também eram mutiladas nessas máquinas. Muitas crianças morreram nessa época, então, devido a esse trabalho, ainda eram abusadas fisicamente e sexualmente no próprio ambiente de trabalho. Nesse contexto, a gente percebe, então, que na época não havia uma legislação, né, para que se combatesse esse tipo de trabalho forçado, esse tipo de trabalho, tudo era natural. Então, as causas, né, que levam essas crianças e esses adolescentes a trabalharem em trabalhos assim, né, irregulares, são a vulnerabilidade socioeconômica familiar, né? É uma necessidade, né, que a família tem de complementar a renda, né? A família tem essa necessidade e para eles é tudo naturalizado que a criança vá trabalhar, que o adolescente comece a trabalhar cedo, né? A baixa perspectiva de vida em relação ao futuro também é uma das causas, né? São famílias carentes, são famílias que não têm uma oportunização. Então, isso também é uma outra causa que influencia muito. E a desigualdade social, que também temos muita desigualdade social, é uma coisa que ainda é bem difícil de ser resolvida, que eu acredito que não será resolvida tão logo assim, né? E esse trabalho infantil também traz muitas consequências para essa criança, para esse adolescente, que deveria estar inserido no ambiente escolar. E ele não está, ele está trabalhando para poder ajudar, né, na renda dessa família. Então, são inúmeras. Além das consequências psicológicas e físicas, essa criança pode apresentar irritabilidade, essa criança pode apresentar um cansaço muito forte físico, deformidades no corpo, essa criança pode apresentar quadro depressivo, dificuldade no aprendizado, essa criança pode vir a ter também, isso se ela estiver na escola. Se ela não estiver na escola, provavelmente ela vai estar trabalhando o dia todo também. Além dos possíveis lesões, né, corporais que essa criança pode apresentar, né, problemas de coluna também essa criança pode vir a desenvolver, né, e enfim, tudo aquilo que se relaciona ao seu desenvolvimento. Para isso foi criada, então, uma lei, a Lei 10.097, que fala sobre o jovem aprendiz. É a lei de 19 de dezembro de 2000 e que foi regulamentada no ano de 2005. Essa lei, então, vem especificar que todas as empresas de médio e grande porte, elas vão ter de 5% a 15% de aprendizes inseridos ao meio dos seus funcionários, né? Ela tem como objetivo, então, proporcionar o desenvolvimento desse adolescente, né, de 14 a 24 anos, que seria a idade que ele se encaixa, né, de jovem aprendiz, que ele esteja trabalhando, que ele esteja desenvolvendo um trabalho e se profissionalizando também. Essas empresas vão contratar no prazo máximo de 2 anos. Então, quero falar um pouquinho aqui também sobre como evitarmos o trabalho infantil, né? Apesar da maioria dos nossos países terem já a legislação que proíbe o trabalho, a prática do trabalho infantil, a gente percebe que ele ainda acontece, né? Existem grupos de direitos humanos que fiscalizam isso, né? Também as denúncias que podemos estar fazendo na questão do trabalho infantil, né? A forma mais eficaz de se combater o trabalho infantil, como eu já mencionei, seria erradicar a desigualdade, mas isso é uma coisa muito difícil, né? Que eu acredito que, né, muito remotamente isso vai acontecer, né? Erradicar a desigualdade. Então, o que a gente pode fazer para combater essa exploração, né? Não podemos dar esmolas a uma criança quando a gente enxerga uma criança trabalhando, vendendo algo. O que nos ocorre? Nos ocorre,
que dó dessa criança, bah, olha só, a gente vai lá e ajuda, a gente vai lá e compra aquilo que ela está vendendo. A gente não pode fazer isso, a gente precisa denunciar essa criança, a gente precisa fazer a denúncia, né? E essa denúncia, né, sobre isso, a gente deve fazer no Conselho Tutelar da cidade, né? A gente deve fazer nos órgãos de proteção. Nós temos assistência social, muitas vezes na escola também, pode ser feita na escola, né? O que a gente não pode é deixar que essa criança e esse adolescente, né, tenham a sua, vamos dizer assim, a sua dignidade, né, anulada. Porque se essa criança e esse adolescente for inserido no mercado de trabalho cedo, for explorada cedo, ela não vai ter uma perspectiva de vida, ela não vai ter interesse nos estudos, ela vai achar que ela vai precisar fazer aquele trabalho ali, porque é daquele trabalho que ela vai conseguir sobreviver. E não é assim. A gente precisa ter uma visão mais ampla, a gente precisa que essas crianças tenham um desenvolvimento digno, né? Que estudem, que se formem, que se profissionalizem, né? E é para isso que a gente está aqui. Então, as denúncias devem ser feitas no Conselho Tutelar, né? Aqui de Faxinal dos Guedes, no caso do nosso município, né? Pelo 34360022, ou no nosso e-mail, né? ctfaxinaldosguedes@yahoo.com.br. Também temos o plantão 24 horas, que o nosso plantão é 991768984, ou também no Disque 100, que o Disque 100, com certeza, quando receber a denúncia, vai passar para os órgãos competentes, então, para estar realizando essa fiscalização. Eu quero falar mais uma coisinha aqui, eu quero fazer uma ressalva sobre o trabalho infantil, que, gente, nada impede, tá, as nossas crianças e os nossos adolescentes realizar pequenas tarefas em casa, tá, estar ajudando os pais. Isso não é trabalho infantil. Tá? Trabalho infantil é um trabalho pesado, é um trabalho que compromete o desenvolvimento da criança, né? Intelectualmente, cognitivamente, fisicamente, e, na verdade, os afazeres de casa, as pequenas tarefas de casa, é essencial que os pais ensinem seus filhos, incentivem seus filhos a fazer, tá? Para eles criarem uma responsabilização nesse sentido. Tá? Porque muitas vezes a gente diz, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque o Conselho Tutelar vem. Não, o Conselho Tutelar não vai se manifestar nesse sentido. A gente só vai se manifestar se essa criança, esse adolescente realmente estiver em situação de risco, um trabalho pesado, um trabalho insalubre, um trabalho que não venha condizer com a sua capacidade física.